O que faz alguém acordar cedo? Ou até mesmo nem dormir? O que faz alguém ser um exemplo da porta para dentro e uma referência da porta para fora? Essas perguntas parecem complexas, mas a resposta é bem simples. É o nosso desejo de ser mais presente, mais relevante, mais confiante para transformar o mundo à nossa volta. A Exame e a Sampo também decidiram ser mais, e por isso se uniram. A Exame é uma histórica publicação. É a maior plataforma de negócios do país, com mais de 20 milhões de usuários por mês e uma comunidade com mais de 16 milhões de seguidores. A Sampo, com seus mais de 400 cursos e professores, é uma instituição altamente respeitada, eleita 5 vezes uma das melhores escolas de negócios do mundo. Ao lado da Exame, a Sampo terá mais alcance, levando sua reconhecida qualidade de ensino para milhões de brasileiros. Ao lado da Sampo, a Exame vai formar profissionais ainda mais notáveis com um novo hub de educação e negócios, incluindo múltiplos formatos de cursos online, presenciais ou híbridos. As duas marcas têm uma vocação em comum: a excelência em informar e formar líderes. E chega para ser mais que uma instituição de ensino. Chega para realizar sonhos, para ser líder na formação de profissionais, do estagiário ao C-Level, para ser a mais relevante comunidade de executivos e uma das melhores universidades do país. Quem jamais desiste de ser mais, já sabe quem procurar. Exame mais Sampo, para ser mais relevante, para ser mais presente, para ser mais. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luana Cataldi, eu sou jornalista aqui da Exame Sampo e é um prazer recebê-los para a nossa live do Carreira em Foco. O nosso programa acontece de segunda a sexta-feira, às 11h45 da manhã, e tem como objetivo discutir ideias poderosas relacionadas a inteligência artificial, finanças, ESG, marketing e liderança, temas que são essenciais para qualquer área de atuação. Como vocês sabem, a Exame Sampo trabalha incessantemente para trazer conhecimento para você e te ajudar a ser um profissional melhor depois do almoço do que você era no café da manhã. Agora, eu gostaria de chamar o nosso convidado, Bruno Andrade, que é consultor e professor de desenvolvimento humano e liderança, cultura organizacional e comunicação interna. Bruno, seja muito bem-vindo e muito obrigada. Obrigado, eu que te agradeço, obrigado. Bom dia, tudo bem? Hoje eu tenho essa responsabilidade de trazer conteúdo para que vocês saiam para o almoço com mais relevância de informação do que vocês tiveram no café da manhã. Eu sou professor Bruno Andrade, eu trabalho aqui na Exame como professor e também coordeno o curso de MBA de Liderança e Gestão, que ao final dessa live a gente vai comentar um pouquinho com vocês. Bom, e hoje o nosso tema é Employee Experience, ou experiência de empregados e colaboradores e a sua importância para a liderança. Por que eu escolhi esse tema para trazer para vocês hoje? Porque muito se fala sobre Employee Experience, o que é essa experiência de colaboradores, o que significa jornada de experiência e por que isso é tão importante. Temos diferentes conceitos aí circulando, então eu resolvi hoje trazer um pouco de embasamento para vocês sobre o que realmente é esse tema e por que esse tema importa para líderes. Então, por que experiência de colaboradores é tão importante, né? Os números não nos deixam mentir que funcionários que têm uma melhor experiência no seu trabalho têm um comportamento de engajamento melhor também, é mais engajado, veste realmente a camisa, entende aquela empresa como um pouco do seu negócio também, tende a ter mais inovação do que se não tiver vivendo uma boa experiência e também apresenta altas chances de defender a reputação daquela empresa quanto melhor é a experiência que essa pessoa vive dentro da organização. E nós estamos vivendo a economia da experiência. Então eu gosto de trazer o exemplo aqui do Starbucks, por exemplo, que nós, quando vamos a uma loja do Starbucks, a gente não vai apenas para consumir um café, ou apenas para consumir um produto. Nós estamos consumindo uma experiência completa. Nós estamos consumindo as instalações, nós estamos consumindo o copo com o nosso nome, nós estamos consumindo o Wi-Fi, nós estamos consumindo as poltronas, ou seja, a economia da experiência significa que nós, consumidores, estamos propensos a investir mais quando nós estamos vivenciando uma experiência gratificante. E essa lógica
da economia da experiência, ela também se aplica para o trabalho. Então, no nosso trabalho, a gente não quer apenas entregar uma tarefa para receber um salário. Nós também queremos que esse momento em que estamos na organização seja uma experiência gratificante, seja uma experiência que faça sentido para a gente, porque nós vamos dedicar uma boa parte do nosso tempo nesse cenário. Então, que seja uma experiência boa, é um pouco sobre isso que eu vou contar para vocês. Os dados afirmam e garantem que melhores experiências de pessoas nas empresas e melhores experiências de cliente, quando combinadas, geram melhores resultados para o negócio. Então veja esse gráfico aqui. Se uma empresa, o azul escuro, que são as colunas maiores, elas representam empresas que investem foco, energia para trabalhar tanto experiência de clientes quanto experiência de empregados e colaboradores. Veja que tanto no indicador de aumento de receita financeira, rentabilidade, né? Ou seja, quanto que aquela empresa é uma empresa rentável, eficiente, e até mesmo retenção de pessoas, quando a empresa trabalha experiência de colaboradores, experiência de clientes, esses indicadores tendem a ser mais altos. Por que isso acontece, né? Esse gráfico que está aqui, está até em inglês, que eu peguei da fonte da TI People, ele explica para a gente o seguinte: quando uma experiência ela é relevante, uma experiência agradável, desejável, ela tem um impacto direto no comportamento das pessoas. Então, se a minha experiência ela é uma experiência dentro da minha expectativa, ou melhor, eu tendo a querer dedicar mais tempo com o meu cliente, tendo a ir além daquilo que é esperado, eu sou melhor solucionador de problemas como consequência da minha experiência, ou seja, existe um impacto direto da boa experiência, porque a experiência ela é uma condição humana, a experiência mexe com os nossos sentidos, então consequentemente o meu comportamento sendo influenciado pela experiência, isso tem um impacto direto lá na ponta, então eu atendo melhor o cliente, tendo a ser mais inovador, tendo a querer ficar mais naquela empresa do que se eu estivesse vivendo uma experiência ruim. E isso gera bons resultados, ou seja, relação de ganha-ganha para todos os lados, né? E aí, eu quero resgatar com vocês alguns fundamentos, né? A gente já viu por que a experiência de colaboradores é tão importante, faz bem, inclusive, para o próprio negócio, e eu queria resgatar alguns fundamentos de experiência de colaboradores com vocês, né? O que é Employee Experience tecnicamente falando, pessoal? Employee Experience é um conjunto de interações e conexões que uma pessoa tem no seu dia a dia de trabalho. Então aqui eu busquei uma fonte da McKinsey, por exemplo, que retrata, né, graficamente uma jornada de experiência. Então você percebe que a experiência ela começa antes mesmo da pessoa entrar na empresa. Então no momento que ela está passando pelo processo de seleção, ela já está vivendo uma experiência com a sua marca. Ela já está vivendo uma experiência com a sua organização, porque ela já está interagindo com pessoas da sua empresa, já está interagindo no site de vagas e de trabalho da sua empresa. A experiência dela, a jornada de experiência dela já começou no processo de seleção. E aí ela é contratada, vem para o onboarding. O onboarding é um segundo ponto da jornada dela, que é como eu sou recebido nessa nova empresa. Como que é a minha interação nos meus primeiros dias? Será que eu estou usando a minha energia para ficar buscando informações que já poderiam ter sido facilitadas para mim? Como que eu estou sendo recebido pelos colegas? Eu tenho alguém que vai me acompanhar? Então a experiência de onboarding ela é uma experiência fundamental para a performance, rapidez da performance daquela pessoa depois que ela entra na empresa. E por aí vai. Aqui tem exemplos de minha experiência com desenvolvimento, minha experiência com reconhecimento do meu líder, minha experiência com liderança. A gente fala muito em Employee Experience do LNPS, que é primo do NPS, que é Leadership Net Promoter Score, ou seja, qual que é o meu índice de satisfação da experiência que eu vivo com a minha liderança até chegar no offboarding, na saída, que também é importante, porque a pessoa sai da empresa,
mas muitas vezes a empresa ainda está com ela, né? Ela vai falar sobre aquela empresa, ela vai recomendar aquela empresa. Então, o quanto que também olhar no ciclo da jornada, né, do Employee Experience, a saída é importante e relevante para as organizações. E eu quero também distinguir com vocês um conceito de engajamento e experiência, que é muito confundido. Engajamento, então, quando a gente pensa, eu quero meu time engajado, eu quero que as pessoas estejam engajadas, o engajamento é um comportamento que pressupõe performance superior, mas é uma consequência da experiência. A pessoa fica mais ou menos engajada de acordo com a experiência que essa pessoa viveu no seu trabalho. Você não pode pedir para uma pessoa se engajar pedindo para ela, venha engajada amanhã, que temos uma reunião importante, venha engajada na semana que vem, que começa um grande projeto que a gente está desenhando há meses. Ela vai se engajar como consequência da experiência que ela viveu em toda a sua jornada, ou seja, a qualidade dessas interações que essa pessoa tem ao longo da jornada dela. Qualidade de experiência com as pessoas, com os processos, com a organização como um todo. E aí, o que a gente precisa organizar também é que a experiência ela está vinculada à expectativa que eu criei. Então, a expectativa ela é um dos fatores mais importantes para a experiência, porque a expectativa é o que eu prevejo que vai acontecer naquela interação. Então, puxa, eu acho que aquele projeto vai ser incrível. Eu acho que essa carta oferta dessa nova empresa vai ser muito boa. Ou eu vou ser promovido em breve. Ou essa tarefa parece muito difícil. Então, a expectativa, ela é um componente da fórmula do engajamento, e muitos autores chamam até da fórmula da felicidade, fundamental. Porque a minha expectativa, ela determina a hora da verdade, que é o que realmente acontece, que é a experiência. Então, é na experiência que eu vou fazer esse check. Será que aquilo que eu esperava aconteceu? Será que aquilo que eu esperava não foi o que eu vivenciei, então eu me frustrei? Né? Então, envolve as nossas emoções, as nossas percepções individuais, os nossos sentidos, ou seja, de fato, o que acontece com aquela interação. Então, eu tenho uma expectativa, a experiência é o que eu realmente vivo, e aí o meu comportamento é exatamente o que determina o impacto que eu mostrei para vocês no começo que a experiência tem. Por que aumenta a venda, melhor experiência? Porque eu tinha uma expectativa sobre aquele produto ou serviço, a experiência que eu vivi foi uma experiência satisfatória, como consequência, eu compro de novo. Aumento venda. Ou, por que a experiência é importante na retenção? Porque eu penso de colaboradores, porque eu tinha uma expectativa, quando eu entrei no trabalho, a minha experiência foi uma experiência satisfatória, aumenta a chance de eu querer ficar. Então, o nosso comportamento, ele é orientado, ele é drivado pela experiência que a gente viveu, que é checado pela expectativa que a gente criou. E no nosso papel de líder, aonde a gente consegue atuar? A gente nem sempre vai conseguir atuar na expectativa das pessoas sobre o que ela vai viver na empresa. Mas sim, nós conseguimos, como líderes, atuar na experiência que ela vai viver. Né? Qual que é o cenário que eu vou preparar para ela, o entorno que eu vou preparar para ela quando ela entra, quando ela está num processo de desenvolvimento, quando ela está num processo de avaliação de performance. Essa experiência, que faz parte do conjunto de experiências que uma pessoa vive na empresa, o líder ou a líder tem sim uma influência e um papel relevante para ajudar para que seja muito satisfatória. Né? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Quando a gente pensa numa jornada, né, muitas pessoas me perguntam, professor, por que a jornada de experiência ela é tão importante para um trabalho de Employee Experience, um trabalho de EX? Porque a jornada, ela representa principais momentos que uma pessoa vive na empresa e que são momentos que importam. A gente chama tecnicamente de moments that matters, momentos que importam.
Por quê? Porque quando nós estamos numa organização, existem alguns momentos que são chave para a nossa satisfação, que são chave para a nossa percepção de valor que aquela empresa tem para a gente. Então aqui eu deixei alguns exemplos, minha experiência de candidato, quantas histórias eu já escutei de pessoas que participaram de um processo de seleção, foram aprovadas, a empresa ficou silenciosa por 3 semanas, aquela pessoa não sabia o que ia acontecer, desistiu de pedir demissão da empresa anterior, entrar na nova, porque ela não teve mais satisfação daquela empresa sobre sua experiência de candidato. É um ponto da jornada importantíssimo. A minha experiência como novo gestor ou nova gestora é muito importante. Quando uma pessoa é promovida ou quando uma pessoa assume um novo papel de gestão, é um mundo muito novo que se apresenta para ela. Qual que é a experiência que essa nova gestora vai ter assumindo aquela nova área? Como eu, líder dela, vou proporcionar para ela um ambiente que ela possa prosperar no novo papel, vou proporcionar um ambiente o qual ela possa realmente ter uma performance superior e ser acolhida nesse momento novo. Esse é um ponto muito importante da jornada de novo gestor. Então, o efeito, né, que um olhar intencional de líder tem no Employee Experience é muito claro, né? Eu deixei aqui para vocês vários exemplos, né? Então, quando eu penso aqui, né, nessa experiência como novo gestor e nova gestora que eu mencionei, olha quantos pontos importantes tem de impacto de uma boa experiência, né? Eu formo novos líderes, eu olho para a sucessão, eu ajusto programas, PDLs, Programas de Desenvolvimento de Líderes, com base na experiência que essa nova liderança está vivendo. Aumenta a performance dela no novo cargo, ou seja, o trabalho de experiência, pessoal, ele é um trabalho que ele é relevante para o impacto que eu mostrei lá no começo. Impacto na performance, impacto na rotatividade, impacto na experiência do cliente. Claramente existe uma correlação comprovada de que quanto melhor é a minha experiência como colaborador, mais eu vou tratar o meu cliente como o meu cliente merece ser tratado. E, consequentemente, isso gera crescimento da organização, né? Veja outro exemplo aqui, a experiência de onboard, de integração. Olha os efeitos que uma boa experiência traz, uma rápida integração dessa pessoa na empresa, um alinhamento de cultura que essa pessoa vai fazer, né, entre o que é o jeito de ser daquela empresa e ela aprender esse jeito de ser e conseguir se adaptar, ela performar rápido, né? Tempo de performance. A gente sabe que quando uma pessoa é contratada, ela leva um tempo para começar a ter sua performance plena. Então, quanto melhor é a experiência de onboarding, mais rápida vai ser aquela performance desse indivíduo dentro da organização para ele cumprir aquilo que se propõe. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para o tema de experiência com bastante intenção, né? O quanto que a experiência importa para as pessoas, no quanto que a experiência ela é o momento da verdade, é o que realmente a pessoa vivencia. E dependendo dessa experiência, você tem impactos no cliente, você tem impactos na receita, você tem impactos na performance individual, você tem impactos na inovação. Então, são diversos impactos que uma boa experiência tem para a liderança. E não vamos esquecer que as pessoas nem sempre vão se lembrar do cargo que você tinha, da meta que você cumpriu, mas com certeza elas vão se lembrar da forma que você, como líder, as fez sentir. E isso é a essência de um trabalho de experiência bem feito. Muito bom dia e eu vejo vocês em breve. Muito obrigada pela aula. Antes de terminar, eu queria só compartilhar com vocês essas oportunidades que a Exame Sample está oferecendo, que é o Prêmio MBA em Liderança e o MBA Executivo em Liderança e Gestão, ambas com envolvimento direto do Bruno. Para mais informações, vocês podem acessar o QR Code aqui na tela ou acessar o link do Exame Sample. Muito obrigada e até amanhã!